Amados irmãos, amados amigos, bom dia. Bom dia mesmo, com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. Mais um dia Deus nos dá para que nós possamos vivificá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo em espírito e em verdade e, acima de tudo, sermos a Ele fiel. Vamos falar com Ele, com esse Deus maravilhoso. Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor para com cada um de nós. Nós te agradecemos por tua bondade, por tua misericórdia, pelo amor que tens com cada um dos teus filhos que aqui vivem, Senhor, sobre vários aspectos de perigo, mas tu estás sempre a nos livrar de todo mal. Te agradecemos, Deus. Sim, eu agradeço em nome de todos os que receberam mais um dia de existência em suas vidas. Dai-lhes, Senhor, as tuas bênçãos. Dai-lhes, Senhor, saúde. Livrai-os de todo o mal. E aquelas famílias, Senhor, que amanheceram enlutadas, dai-lhes o teu conforto, a tua paz, a tua orientação, e que possam, Deus, entender o que era viver, o nascer e o morrer, e o livre-arbítrio que tu destes para todos aqueles que querem seguir até ti, no caminho estreito e espaçoso e espinhoso que nos leva à tua presença, à salvação, pelo sangue do teu Filho Jesus. Muito obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amados amigos, amados irmãos, há uma polêmica muito grande entre os cristãos verdadeiros e uma outra grande religião que sempre dominou em todas as partes do mundo, né? Ela foi sempre dominadora e muitos seguiam fielmente os seus passos, e por isso eles queimaram muitas Bíblias, pintaram muitas atrocidades. E hoje, nos nossos dias, alguns até se converteram. Depois de Lutero para cá, muitos outros se converteram. E hoje são padres, né? Outros já estão no céu. E essa polêmica é: a criança recém-nascida deve ser batizada? Pela Bíblia, porque tudo nós temos que seguir a Bíblia. É a nossa bússola, é a nossa orientação. É a mesma coisa na nossa vida civil. Nós temos o Código Processo Civil, né? Temos o Código Penal, temos o Código do Trânsito, temos o Código disso, Código daquilo. E todos têm uma regra, têm um objetivo de nos orientar na vida. Eu vi um desses senhores dessa doutrina dizendo: tudo tem que estar na Bíblia. Não, não tem que estar tudo na Bíblia. Mas tem que estar tudo na Bíblia, que é para que nós conheçamos o Deus que nós servimos, o Deus que nós adoramos em espírito e em verdade. A criança dificilmente se parece a um pecador. Contudo, a eliminação do pecado é o que está envolvido neste rito antiguíssimo. O padrinho renuncia 3 vezes a Satanás e às obras deste. O sacerdote toma então um pequeno vaso e delicadamente derrama a água 3 vezes sobre a testa da criança, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Quase 2 milênios, crianças têm sido batizadas em cerimônias como essa. Os pais talvez a descrevam como uma experiência profundamente comovente. No entanto, meu amado amigo, origina-se a tal prática da palavra de Deus. É da palavra de Deus? Não, não é da palavra de Deus. Há uma enciclopédia agora católica, Enciclopédia New Catholic, não é?
ela é católica, ela não é evangélica. Que ela não está se revoltando, não, ela está apenas esclarecendo o erro da igreja. O erro da igreja que tem que ser corrigido. Deus deu livre-arbítrio. Então nós só podemos nos batizar quando somos conscientes se realmente nós queremos esse Deus do caminho estreito e espinhoso que leva à salvação, o caminho largo e espaçoso que leva à perdição. Deus não quer nada por obrigação, nada por dever, nada por código, tudo por boa vontade. Os códigos, as leis, nós temos que segui-las fielmente, porque senão estaremos incorretos em prisões, não é? Em recebermos uma sentença qualquer de pagar multa, disso, daquilo. Mas Deus não. Deus quer o livre-arbítrio. Não é? É preciso que entendamos que uma criança não tem entendimento de fazer penitência, por exemplo. Não é verdade? O livro bíblico de Atos, você lendo, você verá prontamente que entre os primeiros cristãos, o batismo se destinava aos que eram capazes de ouvir e receber a palavra de Deus com entendimento e de fazer penitência. Isso aqui é a enciclopédia católica que está narrando. Eu estou apenas lendo o que eles escreveram e esta é a verdade. Esta é a verdade. Vamos ler aqui na Bíblia Católica Atos dos Apóstolos 2:22. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus Nazareno, homem provado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais. Deus pode por ele e fez por meio de vós, como vós mesmos sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes e crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Quem foi que praticou esses atos? Quem era a religião dominante? Roma. Cristo não tem nenhum elo com o Vaticano. Cristo nunca teve nenhum elo com Roma. Os apóstolos iam para lá, principalmente o apóstolo Paulo, que escreveu aos romanos, cristãos, pregar o evangelho para que eles se convertessem. Mas eles nunca quiseram. Em Atos 10, vamos ler 10:44. Amados, é preciso que você que é católico ou de outra qualquer religião, leia a Bíblia. Porque esta Bíblia, ela rege todas as religiões do mundo. Satanás tentou Jesus. Olha, a audácia desse miserável, desse bandido. É bandido. Satanás é um grande bandido. Então, meu amado, ele tentou Jesus e nos tenta todo dia. Não pense que um pastor não é tentado, não pense que um pastor não peca. Pastor peca, pastor erra, mas luta para não pecar. E não conscientemente induzindo pessoas a irem para um outro caminho que não é o caminho que Deus quer para nós. O caminho que Deus quer para nós é aquele caminho estreito e espinhoso. É a mesma coisa essas igrejas novas que estão por aí. Venham de dinheiro que você vai enricar. E não é assim. Vejam que o dinheiro e a riqueza é material. Deus não tem promessas materiais. E tem sim. Porque ele diz, aquele que me for fiel, aquele que seguir os meus passos, aqueles que me conhecer, eu os conhecereis. Eu o conhecerei. É preciso ter comunhão com Deus. Atos 10:44 nos diz
E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Você nota que tem coisas aqui que não dá nem para entender por que estão falando nisso. No entanto, o apóstolo Paulo advertiu que chegaria o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E é o caso, eles estão procurando, estão loucos, estão desvairados. Depois que os apóstolos morreram e não mais podiam agir como restrição, como orientação, como busca da verdade pela prática, antibíblicas que eram praticadas, passaram a infiltrar-se na adoração. Sim. É preciso ler a Bíblia, meu amado amigo, meu amado irmão. Nós temos vendo aqui, ouvindo, lendo na Bíblia. Está aqui. Coisas sem sentidos. Os cristãos, meu amado, são pessoas realmente conhecedoras da palavra. São pessoas que realmente servem a Deus e não aos homens. Meu irmão, olha, é preciso você ler a Bíblia. Meu amigo, é preciso você ler a Bíblia. Mateus 15, 6. Por conseguinte, a Bíblia incentiva os pais a treinarem seus filhos desde a infância a ser um cristão e não ser um católico. Todos nós nascemos para sermos cristãos. Foi para isso que Deus nos fez. Deus nos fez para sermos do mundo. Deus não nos fez para irmos para o inferno. E o que Ele condena, nós temos que aceitar a condenação. É a mesma coisa. A lei diz, não ande armado, aí você sai armado. O que é que você quer? Punição. Deus diz, não te curve diante de imagem nem escultura. Você vai e se curva. O que é que você quer? Punição. E qual é a punição? O afastamento do Espírito Santo da sua vida. Você vai passar a andar sozinho. É a mesma coisa. Quando morre um cristão, abre-se uma janela no céu. Um raio de luz vem descendo. E só aquele que está sendo chamado para a glória vê. E os anjos vêm cantando, glória a Deus, um remido. Vai ser agora levado para o céu. E os anjos vêm cantando. E só aquele moribundo está vendo e ouvindo. E quando chega que estende a mão, embaixo na terra está uma porção de diabinho, procurando os pecados, procurando os erros, procurando tudo que não presta naquele corpo imundo para levar para o inferno. Mas os anjos chegam e estendem a mão, vem, Pai te chama. E é por isso que muitas das vezes você chega, encontra aquele de parece que está vivo, está sorrindo, a alegria de ir para o céu com os anjos. A palavra de Deus tem que ser lida, tem que ser meditada, tem que ser discernida para tirar qualquer dúvida, tem que ter clareza. Sejam claros. Quando estiverem pregando, hoje eu vejo a maioria falar de Jesus Cristo. Antes não falavam. Há algum tempo atrás, em 1957, eu fiz uma viagem para Santa Catarina e me assustei. Aqui no Nordeste não tinha isso, mas lá tinha igreja de branco e igreja de preto. E nós éramos marinheiros. E o branco podia ir para a igreja do branco. E o preto não podia. O preto só podia ir para a igreja do preto. E então foi um problema, foi um choque para nós. Irmãos, é muito complicado. Leia o passado das doutrinas cristãs. Só há uma
doutrina cristã em nossos dias são aquelas conservadoras, porque a palavra de Deus diz para todos nós: tudo passará, o céu, a terra, a vida, tudo se modificará, mas a minha palavra, a palavra de Deus permanece para sempre. Seu filho de um cristão, e esse filho morrer, ele não tem salvação. Salvação é pessoal. Salvação é pessoal. A minha salvação não divide com ninguém, é só minha. Se meu filho quiser ir para o céu como eu estou lutando para ir e penso, tenho certeza que vou, depende única e exclusivamente de mim. O meu filho deve aceitar Jesus, deve seguir os passos da Bíblia, para que ele possa também chegar ao céu. Não se iludam, meu amigo, não se iludam, leiam a Bíblia. O que o pastor pregar, consulte, anote os versículos. Por que é que os outros não citam? Quando citam é algum versículo que não fala sobre os seus erros, sobre os seus equívocos, sobre os seus enganos, que estão conduzindo milhares de pessoas para um outro caminho, que não é o caminho que Deus quer para nós. Abram os olhos. Hoje o grande número de cristãos que estão surgindo na terra é justamente pela facilidade que nós temos de ver a Bíblia. É a mesma coisa. A doutrina política, a ideologia política. Vejam, houve a Copa do Mundo, não houve? Quantos russos você viu ser entrevistado na televisão? Você viu algum russo ser entrevistado? Não, não viu. Em nenhum dos jogos. Nenhum entrevistado viu de outras nações, mas russos não. Nem tampouco de outros países. Da doutrina política deles. Então, cristão tem que estar ligado naqueles que estão com Cristo. Seja A, seja B, seja C, mas que tenham pronunciamentos ligados diretamente ao céu. Para que nós não tenhamos mais dificuldade do que teremos se nós conduzirmos estes outros ao poder do nosso país e da nação. A esperança deve ser fundada na Bíblia. Só a Bíblia nos orienta. Jesus, quando aceitou aquelas crianças, todas vieram correndo, tinham mais de 10 anos. Jesus, quando começou o seu ministério, tinha 12 anos. A Bíblia relata isso. O batismo, meu amado, tem que ter sabedoria. Sim, não tanta quanto os adultos, mas um discernimento do bem e do mal. Uma criança com acima de 12 anos, já adolescente, tem essa sabedoria. Hoje, nos nossos dias, até menos, por causa da evolução da televisão. Mas nós, conservadores, o batismo só acontece após os 12 anos. Meu amigo, leia a Bíblia. Não acredite no que eu digo. Anote os versículos. Estes não, porque estes aqui estão alguns fora do contexto. Mas eu irei fazer um novo estudo a respeito. É que ontem eu estava pesquisando e encontrei e achei interessante esses versículos que não tem nada a ver, né? Puxam ainda para o catolicismo, embora que dentro da Bíblia você não pode usar nada que não esteja dentro. Então, certa feita eu vi aqui no YouTube um reverendo dizendo: tudo tem que estar na Bíblia, não tem que estar na Bíblia, não.
Não tem, porque a ideologia cristã deles é outra completamente diferente. Não é a ideologia de Cristo. Não é a teologia que eles aprenderam nas faculdades. Cristão não é feito na faculdade. Cristão não é feito num seminário para pastores. O cristão é construído na Bíblia, na palavra, no conhecimento da vida de Cristo, da vida dos apóstolos, daquilo que nos dá conhecimento, sabedoria, entendimento, discernimento do que é ser um cristão. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.